Ok, então o tema é a condição essencial. As letras estão pequenininhas aí, mas a gente vai comentando, tá? O que a gente conhece pelos registros bíblicos é que, num dado momento, Salomé era irmã de Maria, a mãe de Jesus. Então, Salomé é bastante empolgada, né, com os feitos do sobrinho especial. Ela então se aproximou dele e disse o seguinte: olha, eu queria um auxílio para os meus 2 filhos. Os filhos delas eram Tiago e João, que foram apóstolos de Jesus. E ela disse o seguinte: olha, eu gostaria que quando eles desencarnassem, que cada um tivesse ao seu lado, né? Então ele pacientemente e de forma, como sempre, muito dócil, ele diz: olha, você tem uma noção do que você está me pedindo? E se dirigiu então a João e Tiago e perguntou: vocês poderão beber do cálice que eu vou beber? E os 2 responderam: sim. Então Jesus voltou para eles, né, e disse: realmente vocês vão beber do cálice que eu vou beber, mas quanto a estar à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim, cabe a Deus, só a Deus. E ainda foi mais claro, dizendo que isso seria uma tratativa, né, uma conversa entre eles e Deus. Então, essa conversa serve para todos nós. E aqui nós vamos encontrar então esse poema de Gabriela Mistral. Ela foi uma poetisa chilena, Prêmio Nobel de Literatura, e eu vou ler então pelo menos uma parte aqui do poema. Toda a natureza é um serviço. Serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva. Onde haja uma árvore para plantar, plante-a você. Onde haja um trabalho e todos se esquivam, aceitam você. Seja o que remove a pedra do caminho, o ódio entre os corações, as dificuldades do problema. E eu vou saltar aqui para o final, lá no final. O servir não é uma faina de seres inferiores. Deus que dá os frutos e a luz serve. Deus serve. Seu nome é aquele que serve. Ele tem os olhos fixos em nossas mãos, sempre a nos observar, e nos pergunta cada dia: serviu hoje? A quem? Então essa é uma pergunta que Deus nos faz a cada dia, segundo aqui o poema de Gabriela Mistral. Então essa é a ideia, né, da condição essencial, porque Salomé pediu a Jesus, né, que cada um dos filhos estivesse ao seu lado. Jesus falou: olha, isso não pode ser comigo, tem que ser diretamente com Deus. E qual é a condição essencial? Servir, né? E Deus nos olha a cada instante, olha as nossas mãos, o que nós estamos fazendo, né? E Ele pergunta para a gente a cada dia: serviu hoje? A quem? Então essa é a temática que nós vamos tratar hoje, né? Sobre a questão do servir. E muitas vezes nos colocamos a perguntar: qual o sentido da vida? Em casa, no trabalho, na casa espírita, me sinto vazio, submetido a fortes influências espirituais. Isso é muito frequente acontecer conosco.
E aí perguntaram para o Chico, como fazer para afastar as más influências? E ele então disse, eu trabalho muito, trabalho até não ter mais forças. E aí quando eu vou dormir, os obsessores já não podem fazer mais nada comigo. Não tem sintonia nenhuma. Então o Chico está dando aqui a ideia para a gente, né, de que precisa trabalhar. E ele diz, olha, eu trabalho muito, até não aguentar mais. Quando eu vou dormir, né, eu durmo com a consciência tranquila, em outras palavras. Nos perguntamos qual é a nossa missão. E aliás, o que é missão? Às vezes a gente associa missão a algo extraordinário, a algo grande. Mas cada um de nós temos a nossa missão e não precisa ser algo extraordinário. E o mais importante é que a gente faça bem, né? Que a gente faça com amor, que a gente faça com dedicação. Seja em casa, por exemplo, enfeitar uma mesa, varrer o quintal, fazer um tricô, cortar o cabelo de um idoso, dar banho em um doente. São tarefas que aos olhos de Deus muito importantes, né? Depende da forma que a gente faz. Então, se nós vamos enfeitar nossa mesa em casa, com que pensamento, com que sentimento estou fazendo isso? Comecemos pelas tarefas simples, para nos despertarmos para as grandes missões. Precisamos de nos despertarmos através das pequenas tarefas. Não queiramos começar pelo maior, né? Entendamos que é importante a gente começar pelo pequeno, mas fazer bem. Na casa espírita, procuremos servir as miudezas de boa vontade. Precisamos começar nas coisas simples. Conta-se que quando o Chico Xavier começou a trabalhar numa casa espírita, a casa foi esvaziando e de repente ele estava sozinho. Então ele recebia os textos mediúnicos e depois ele tinha que ler os textos. Mas ele olhou, já não tinha ninguém, ele estava sozinho na casa. E ele falou para a irmã, né? Olha, não vejo sentido, né? Porque eu estou lendo sozinho, então basta eu ler em silêncio. A irmã falou, olha, eu vou clarear um pouco mais a sua visão. E abriu os olhos dele mediunicamente. E ele viu que aquela sala estava completamente cheia, lotada, de seres como nós, só que desencarnados. Ele entendeu então que a leitura, né, que ele fazia ali, apesar de que ele não estava vendo ninguém, era extremamente importante. E é assim que nós temos que fazer também, né? Às vezes a gente vem para cá, o Zé Francisco está sempre, né, dando oportunidade de trabalho para todos, né? E às vezes a gente vê, mas não tem ninguém me vendo fazendo isso, né? Será? Tem mais do que a gente imagina, né? Então, se estamos fazendo uma tarefa que ninguém vê, siga em frente, acredite, Deus vê e vê à nossa frente. Comecemos pelas tarefas simples, executamos com competência, boa vontade, pensando apenas que Deus está vendo. E isso é tudo, não precisa mais. Aliás, em qualquer coisa que formos fazer, não façamos para que outros vejam, basta que Deus veja. Isso é tudo. Em um dado momento, há 4,5
bilhões de anos, aconteceu uma reunião, que é descrita na literatura espírita, essa reunião, diretamente com Deus. E ele se dirigiu a um espírito, especificamente Jesus, e disse: tem uma tarefa para você. Daqui a 4,5 bilhões de anos, existirá um planeta chamado Terra, azul, lindo, e que será habitado por 25 bilhões de seres. Essa é uma de suas tarefas. Não tem condição de recebermos uma tarefa dessa, né, pessoal? Então temos que começar das pequenas. Mas todos nós, um dia, chegaremos, na verdade, a cada dia estaremos melhor capacitados para receber tarefas ainda maiores. Então, nada de acreditar num céu que é um paraíso onde eu vou ficar deitado comendo uva, né? Nós, à medida que nos capacitamos, nós recebemos tarefas maiores. A gente não sabe medir o tamanho da tarefa que, num dado momento, Jesus recebeu. Cuidar de um planeta com 25 bilhões de seres, e ir olhando tudo isso, né? Tudo sob controle. Às vezes a gente pensa, acho que Deus perdeu o controle, acho que Jesus perdeu o controle, né? Nem sabemos o que estamos falando. Para chegarmos a grandes missões, precisamos dar os primeiros passos na simplicidade, na fé no futuro, na fé nos bons espíritos, na fé em Deus. As pequenas obras se fazem no nosso cotidiano, na rua, no trabalho, em casa, em todos os lugares e a qualquer momento. Sempre temos oportunidade. E aqui eu vou mostrar para vocês um videozinho que ilustra como pode ser o nosso cotidiano. Tem sempre alguém que reprova. เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไร ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก
Então essa é a pergunta, né? Na nossa vida, qual é o nosso maior desejo? Né? Bom, mas por que fazer o bem? Aí vamos dar uma olhadinha no que a ciência nos diz. Vamos olhar um pouco daquilo que os cientistas chamam de a química do fazer o bem. Então aqui nós temos um aparelho que representa uma revolução muito grande na ciência ou na neurociência. É o conhecido hoje, né, chamado scanner cerebral. É o que vocês podem ver aqui nessa imagem de baixo. Tem uma pessoa que está com o scanner. É um aparelho que permite o cientista de perceber como é que estão as atividades das nossas regiões cerebrais. E que são muitas. Nosso cérebro é uma máquina perfeita. Os cientistas estão tentando construir computadores à semelhança do nosso cérebro. Já é uma semelhança muito pobre, mas já é. Então aqui está o nosso cérebro. E em particular, dentro das várias regiões do cérebro, que são muitas, nós vamos destacar aqui hoje os gânglios basais, onde são armazenados os nossos hábitos. Ficam aqui embaixo, bem no centro aqui do cérebro, lá bem incrustado no cérebro. Temos também essa região frontal, que é conhecida como o lobo frontal. É a região da ideação das nossas ações. É onde a gente começa a formular as nossas ações. E temos o lobo pré-frontal, que é a região das ações. É a região onde se inicia as nossas atividades. Então, aqui nós vamos comentar um pouco de parte desse tipo de pesquisa. Não temos o tempo e nem competência para falar sobre isso. Só vamos falar um pouco, né, para justificar por que a gente acha que é tão importante a prática do bem. Então, com o scanner cerebral foi possível mapear o cérebro humano, que é uma verdadeira maravilha da natureza. Então, foram descobertas diferentes regiões com diferentes funções. Por exemplo, a região de armazenamento dos hábitos, os gânglios basais, onde nós podemos encontrar os nossos hábitos mais antigos, até mesmo aqueles mais primitivos, que estão armazenados nessa região, lá dentro do nosso cérebro. Temos também a região de manifestação do estresse, que são os lobos pré-frontais, onde nós podemos identificar através de sinais elétricos, né, o estresse, mas também através do exame de sangue, nós vamos encontrar um hormônio chamado cortisol. Quando nós estamos muito estressados, o cortisol aumenta, aí nossa imunidade cai, nós adoecemos, né, nós ficamos, né, esse é um processo, né, que vai sendo autoalimentado. À medida que nos adoecemos, a gente fica mais estressado, aumenta o cortisol. Então, isto pode ser identificado nessa região dos lobos pré-frontais. A região de manifestação da felicidade é também o lobo pré-frontal. Depende da forma que nós estamos usando o nosso cérebro. É onde nós vamos encontrar também a produção, né, a região que vai comandar a produção dos hormônios conhecidos como endorfina, serotonina, dopamina e ocitocina, que são hormônios que, via de regra, a gente consegue liberar quando nós estamos bem, estamos felizes, nós estamos em paz. São hormônios da felicidade. Eles identificaram também uma relação entre essas regiões. Identificaram que à medida que ativamos a região da felicidade, nós afetamos o funcionamento da região dos hábitos. Ou seja, nós
é como que se desabilitarmos os velhos hábitos, possibilitando aí substituí-los por hábitos novos. Bom, nós vamos explorar isso um pouco melhor. Tem uma pesquisa que foi realizada, inclusive, no Brasil, né, usando o scanner, e que procurou se diferenciar o que é filantropia do que é caridade. Então, como é que isso foi feito? Eles escanearam o cérebro humano numa atividade prazerosa. Por exemplo, uma pessoa está lá com um scanner e servimos para ele um cappuccino. E ele adora um cappuccino. Então, ele vai sentir prazer naquele momento. E aí, o scanner que mede a atividade em diversos setores identifica que essa região do lobo pré-frontal fica mais acesa, fica ativa, né? Quando a gente está fazendo uma atividade prazerosa, comendo um bolo de chocolate, né? Quem não gosta? Tem que tomar cuidado, né? Então, eles observaram que acendia essa região da felicidade e fizeram exame de sangue e identificaram o aumento dos hormônios da felicidade. Então, não era só o scanner, também exame de sangue. Eles escanearam o cérebro de pessoas recebendo uma doação em dinheiro. Também ficou feliz. Acendeu a mesma região que acendia quando tomava um cappuccino. Escaneou o cérebro de uma pessoa fazendo bem, mas sem nenhum custo. Ou seja, você está fazendo bem, mas sem nenhum custo para você, em termos financeiros, em termos de esforço. Um exemplo que se dá é quando a gente faz doação para uma casa e nós depois declaramos isso no imposto de renda e abatemos. Então, não teve nenhum custo para nós. Então, isso é uma atividade de prática do bem que eles, os cientistas, chamaram de uma atividade não custosa. Por que não custosa? Porque não tem custo para nós. E aí eles viram que acendeu a mesma região do cérebro, com a mesma intensidade. Escanearam o cérebro de pessoas, também fazendo bem, mas com custo. Ou seja, eu agora vou fazer bem, mas tem custo para mim, isso. Eu não vou receber retorno nenhum. Eu vou me dedicar, eu vou me esforçar, mas não tem retorno. Então, isso tem um custo. Então, essa é uma atividade que eles denominaram de uma atividade custosa, uma doação custosa. Aí eles observaram que essa mesma região se acendeu, porém, de forma muito mais intensa. E como o scanner mapeia todas essas regiões do cérebro, eles identificaram automaticamente nesse momento que a região do gânglio basal, lá no interior do cérebro, diminuiu muito de atividade, que é onde nós armazenamos nossos hábitos. Essa atividade, pessoal, custosa, é o que se chama de caridade, porque nós estamos fazendo bem sem receber nada de volta. Aqui foi citado um exemplo bem corriqueiro, né, da declaração do imposto de renda, mas a caridade, segundo o Espiritismo, é algo bem sofisticado. Kardec, inclusive, perguntou aos espíritos: como que podemos entender a caridade, mas na forma que Jesus entendia, não na forma que eu entendo, né, porque ela é pequenininha essa forma. Então Kardec, como sempre, né, tem perguntas grandiosas. Falou: olha, eu gostaria de saber o que é caridade, mas como Cristo entendia. E a resposta foi: caridade é indulgência, perdão,
e benevolência para com todos. O que é indulgência? De forma bem resumida, poderíamos definir que indulgência é quando nós pensamos com pensamentos bons. É quando nós julgamos as pessoas de forma boa, de forma caridosa. Isso é indulgência. Indulgência é pensar com o cérebro bom, o cérebro bondoso. Perdão é a gente não levar as ofensas para frente, né? A gente está lidando com as pessoas, né? Sentindo de forma bondosa, sem guardar rancor, sem guardar mágoa, e quando já temos, anular esses sentimentos. Isso é o perdão. E a benevolência? Benevolência quer dizer querer o bem do outro. Essa é a tradução. Benevolência, querer o bem do outro. E nós já discutimos isso em outros momentos aqui. Inclusive, para nossa surpresa, segundo os Espíritos, querer o bem é mais importante que fazer o bem. Já vimos isso aqui. Porque muitas vezes nós podemos fazer o bem sem querer, né? O que eu quero não é fazer o bem, o que eu quero é o retorno, né? Nesse momento a gente vê bastante isso. Então, os cientistas, eles se preocuparam em identificar como é que estão essas regiões quando nós praticamos o bem de forma não custosa. Isso é conhecido como filantropia. Faça a doação de parte do meu salário, mas eu vou receber isso depois de volta. Estou fazendo bem? Sim. É bom fazer o bem de forma filantrópica? É bom, faz bem. É tanto que foi medido que isso ativa o nosso cérebro na região da felicidade. A gente se sente bem. Mas assim de forma comparativa a tomar um bom cappuccino. O diferencial, quando nós fazemos o bem na forma caritativa e não filantrópica, qual é a diferença? É que agora é fazer o bem de forma custosa. Eu me dedico, eu me esforço, eu gasto energia para fazer, mas não espero nada de volta. Tem um custo para mim, mas não espero nada de volta. Isso é uma atividade caritativa. E eles mediram com o scanner. Ativa a mesma região da felicidade, ela é uma só. Porém ativa mais, e identificaram que lá no interior do cérebro, onde nós guardamos os nossos hábitos, a atividade cai, a atividade diminui. E é nesse momento que a gente tem a oportunidade de ir mudando os nossos hábitos. Então, qual é a receita para a gente alterar os nossos hábitos? Porque Kardec também perguntou: é possível o ser humano mudar os seus velhos hábitos? E a resposta foi positiva. Sim. Sim. E com um esforço insignificante. Agora vem o mais difícil. O que vos falta é a vontade. Isso, pessoal, tem conturbado a cabeça dos maiores estudiosos. Porque os Espíritos foram bem claros. Eles disseram que é possível mudar os nossos velhos hábitos. E o esforço para isso é muito pequeno. Isso nos surpreende completamente. Isso é um dos motivos desse tipo de estudo. Para a gente entender como é que eu posso. Eu mesmo, desde criança, que eu luto para mudar determinados hábitos que eu trago. Até hoje não consegui. Então parece que tem uma contradição, não é? Quando eles dizem, eles não disseram que é fácil, que é simples, eles disseram com um esforço insignificante. Eles investigaram o que faz o ser humano mais feliz.
também usando o scanner. Escanear o cérebro de pessoas com muito dinheiro. Será que o dinheiro é o bastante para sentirmos felizes? Não. Ajuda, né? Por isso nós corremos atrás, nós trabalhamos, nos esforçamos, nada de errado. Nada de errado. Precisamos, né? Para a nossa vida. E é louvável que a gente busque uma vida confortável materialmente. Não tem problema nisso. Mas isso não é o bastante. O que eles identificaram, na verdade, escaneando o cérebro de pessoas milionárias que se voluntariaram para fazer o teste. Na verdade, eles estavam infelizes e com uma grande quantidade de cortisol. Preocupados, né, em ingerir tudo isso, como é que eu faço? Estou perdendo, não posso perder. Né? O apego, as ameaças, da noite para o dia pode ter enormes prejuízos. Tudo isso inunda o corpo de cortisol. Imunidade cai, todo dia doente, apesar de toda a fortuna. Poder. Pegar também pessoas poderosas. Pré-frontal bastante desativada, apagadinho. E fizeram exame de sangue simultaneamente. Grande quantidade de cortisol. Como gastar o dinheiro então? Já que ter o dinheiro não é o bastante, mas talvez como gastar o dinheiro. Então, pegaram, instrumentaram pessoas, né, exercitando, né, o pensamento de como ia. Eu acho que eu vou ao shopping, né? Eu vou fazer compra de tal e tal natureza, né? E incentivar a pessoa, né, a esse tipo de atividade. Fazer a compra também não foi o que trouxe um aumento de atividade do lobo pré-frontal. Beleza. Pegaram pessoas que tinham sido vitoriosas em concurso de beleza. Muito pelo contrário, pessoas extremamente estressadas, com regimes rigorosíssimos, né? Que a pequena ameaça de uma pequena ruga já inundava o corpo de cortisol. Uma infelicidade enorme. Mas a pessoa se dizia feliz, né? Eu estou feliz porque eu ganhei o concurso. Mas o aparelho não mente. Finalmente concluíram: aprender coisas novas e fazer o bem. São as duas atividades que acenderam ao máximo a região da felicidade. Por isso é que foi dito, né, para nós, que o segredo para ser feliz é instruí-vos e amai-vos. Essa é a receita da felicidade do ser humano. Instruí-vos e amai-vos. Isso foi dito para nós bem antes do escâner cerebral. Né? E quando escanearam o cérebro de alguém aprendendo algo novo, seja através de uma leitura, seja através de um diálogo com alguém instruído, né? Alguém que está com o aparelho conversando com um sábio, aprendendo coisa nova, estava super acesa aquela região. Da mesma forma, escanearam com a pessoa fazendo algo de bom. Foram essas duas coisas que mais acenderam o lobo pré-frontal. Agora, vejam bem, essas pesquisas aconteceram no século XXI. Né? Recente, agora em torno de 2010. Essas pesquisas estavam acontecendo aqui no Brasil e continuam acontecendo. Não pararam, estão investigando. Agora, no século XX, em 1937, André Luiz nos alertou para as funções do lobo pré-frontal. Lá no capítulo A Usina do Pensamento, ele descreve que nessa região do cérebro é o principal instrumento da evolução humana. É a partir dessa região do cérebro
que nosso progresso moral acontece. Uma das principais funções desta região é o cultivo da compaixão. É ali que nós cultivamos a compaixão, no lobo pré-frontal. É ali que cultivamos a compaixão. É ali que cultivamos a empatia com o próximo. É quando nós olhamos a situação e, sendo indulgente, nós nos colocamos no lugar dele, antes de julgar, antes de fazer o julgamento. Nós nos colocamos no lugar dele. Isso é empatia. A misericórdia. Misericórdia é uma palavra tão bonita que quando a gente pronuncia, ela influencia quem está ao redor. O que significa misericórdia? Sentir pena do outro, não no sentido pejorativo, mas estar com o outro é sentir o que o outro está sentindo com o coração. Misericórdia, coração. Misericórdia é sentir o que o outro está sentindo com o coração. E a misericórdia, ela é cultivada por nós também no lobo pré-frontal. Com o scanner, quando a gente está com o pensamento misericordioso, nós estamos com essa região superativada. E também a benevolência, ela é cultivada nesta região do cérebro. Então esses sentimentos nos impulsionam ao crescimento espiritual. Isso foi dito para nós em 1937. Né? E agora está sendo comprovado cientificamente, com medidas, né? Com sinais eletrônicos. Está sendo comprovado. E daí, lembrando que a caridade, segundo o que disse o Cristo, ou segundo o que o Cristo entendia por caridade, indulgência, perdão e benevolência. Então, se queremos mudar os nossos hábitos, qual é a receita? Está aí. Fora da caridade não há salvação. Vocês percebem, pessoal, que a doutrina espírita, ela foi codificada por alguém que recebia essas mensagens, mas quem coordenava toda essa equipe é alguém que foi identificado como o Espírito de verdade, que é o próprio Cristo. Será que ele disse tudo? Quando ele veio há mais de 2000 anos, ele diz: olha, não dá para dizer tudo, por isso eu mandarei o Consolador, que vai explicar com detalhes o que eu estou dizendo e que vai dizer outras coisas a mais. Quando então foi colocado como lema do Espiritismo, fora da caridade não há salvação, isso foi colocado por seres que têm um olhar sobre nós extremamente grandioso e que nos deixaram essas mensagens para a gente ir aos poucos descobrindo, inclusive cientificamente, não é? Está aí cientificamente a comprovação de por que o lema do Espiritismo. O que é salvação? Salvação seria ir para o paraíso? Uma região de inatividade? Uma região de ociosidade? Não. Salvação é a nossa felicidade. Nós fomos criados para ser felizes. Claro, temos que ir galgando essa felicidade com o nosso próprio esforço. Isso é a salvação. E não dá para ser felizes se nós continuamos a cultivar os nossos velhos hábitos. Nós trazemos ainda hábitos
da época das cavernas, onde a gente era obrigado a lutar, a matar, não é? Isso era natural. Posteriormente já tínhamos avançado bastante, mas a gente se duelava, não é? E para a época era natural. Mas vocês percebem que ainda hoje a gente carrega aquele ímpeto da defesa, do duelo e de outros hábitos a mais, né? O Ribeiro insiste nisso. Isso está tão arraigado na nossa mente, no nosso cérebro, que isso impede a gente de pensar. Aliás, para a gente cultivar um hábito, não é necessário pensar. A gente faz automaticamente. E aí o perigo. Se a gente faz sem pensar, a gente faz coisas muito erradas. E depois, quando vem o pensamento, vem o raciocínio, a gente reflete e olha e diz: o que eu fiz? Isso não acontece com a gente o tempo inteiro? O que eu fiz? Daí a gente precisava de ir apagando esses hábitos antigos e substituindo por hábitos novos. Mas foi dito que para mudar precisa um esforço insignificante. A gente não compreendeu tudo naturalmente dessa resposta, mas a gente começa a compreender que quando nós nos colocamos na prática do bem, nós contamos com uma ajuda química do cérebro. Não é nada espiritual, é químico. O cérebro sabe o que nós estamos fazendo, quimicamente. Por isso, não tentemos enganar ninguém. A gente pode enganar a todos, menos a nós mesmos. Porque o cérebro identifica quimicamente o que nós estamos fazendo. Porque tem uma força positiva e negativa. Então, se nós temos essa ajuda, que é química, vamos utilizar. Um exemplo que nos ajuda a entender um pouco mais. Por que eles disseram que é possível mudar os hábitos e com um esforço muito pequeno? Uma das instituições de maior sucesso nas suas atividades se chama Alcoólicos Anônimos, não é? Alcoólicos Anônimos. Por que eles são tão bem sucedidos? Existe um princípio da psicoterapia que diz o seguinte: você só pode começar a resolver um problema quando você admite que você tem um problema. Se você não admite, para você o problema não existe, como é que você vai resolver? Não tem como. Então o primeiro passo é reconhecer que tem um problema. E se eu tenho esse hábito mesmo, está arraigado no cérebro, do alcoolismo, quando eu procuro essa instituição, é porque eu reconheci que eu tenho um problema. Esse é o primeiro passo. E depois, eu recebo o cuidado de alguém. Eu não curei ainda, mas eu já estou sendo influenciado por um bom hábito, porque tem alguém me acolhendo. E logo em seguida, 2 dias, uma semana depois, eu continuo com esse hábito lá, não mudou nada ainda. Mas chega alguém também com o problema do álcool. O que eu faço quando eu sou recebido de forma caridosa? Porque alguém que me recebeu não está recebendo nada por isso. Isso é caridade. Eu olho para quem está chegando, vejo, eu estou com 15 dias frequentando aquela instituição. Estou com o meu hábito intacto, o alcoolismo está lá. Porém, eu já olho para alguém que acaba de chegar, com qual sentimento?
compaixão. Compaixão. E o que acontece quando eu sinto compaixão? O meu lobo pré-frontal acende. Mas você está praticamente alcoolizado? Não importa, né? Isso é uma função do lobo pré-frontal. Ele acende quando eu sinto a misericórdia de alguém. E olha, eu estou em fase de mudança de hábito, porque eu quero deixar o alcoolismo. E eu acabei de acender ao máximo o meu lobo pré-frontal. E eles mediram e viram que quando ele acende, né, como uma atividade caritativa, porque veja, eu estou sentindo misericórdia de alguém, mas eu não estou recebendo nada por isso. Isso é caridade. Caridade não é algo de pessoas extraordinárias, é de qualquer um. Basta ter vontade. Observe então que quando eu sinto misericórdia de alguém que chegou, eu estou há 15 dias naquela instituição, querendo mudar, veja bem, eu quero mudar o meu hábito. E eu acabei de acender o meu lobo pré-frontal. Portanto, eu acabei de reduzir a atividade do gânglio basal onde estão armazenados os hábitos. Diminuir significa que aquele desejo do álcool foi levado a um nível mínimo, de forma mágica. E a gente começa a entender que mudar o hábito é possível, não só é possível, mas com um esforço insignificante. Qual foi o esforço que eu fiz quando eu estou ali há 15 dias, eu olho para alguém, sinto misericórdia, né? Essa química do cérebro muda tudo e me possibilita alterar os meus velhos hábitos. O esforço é insignificante. Isto é a mágica, né, da química do bem. Nós não tiramos esse título aqui da nossa cabeça, né? Está na literatura. Então, pessoal, a pergunta é: como mudar os nossos velhos hábitos? A resposta é: fora da caridade não há salvação. Nosso tempo já está estourado, né? Vamos encerrar aqui. Eu vou passar então para o Zé Francisco dar os avisos. Por favor, Zé. Vou ser muito sucinto para a gente não perder esse encerramento que deu, mas queria agradecer a todos. Eu nem sei se eu tenho autoridade para isso, né? Mas dizer que nós fizemos nossa caminhada e foi um sucesso estrondoso, né? Então nós tivemos mais de 10 ou 12 pessoas trabalhando no sábado, 10 ou 12 trabalhando no domingo, numa atmosfera de muita paz, de muita alegria, né? E de muita realização. Então eu acho que a espiritualidade amiga está grata à nossa comunidade aqui. Ela abraça cada um de nós, né? E vamos sentir-se abraçados por ela. Porque foi uma coisa bonita, rápida, 3 horas da tarde no sábado, né, Esteu? A gente já estava na nossa casa, no domingo também, né, e conseguimos um bom resultado, mais de 300 aproximadamente. Eu não fiz as contas direitinho, mas por dinheiro já deu mais de 300 galinhadas aí. Então, um resultado magnífico para nós, e eu tenho certeza que a espiritualidade agradece e abraça a todos nós por coisas assim, tá? Então, a gente fica muito feliz, né, dona Suzana, dona Maravilha, a Dice trabalhou, não vou falar o nome que trabalhou aqui, porque eu vou pular, viu, Catarina? Mas teve muita gente aí que esteve aqui nos ajudando. Vamos fazer a nossa prece? Nossa prece? Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer por essa palestra da noite, pelo momento de reflexão que temos, de aprendizado, que toca a nossa alma, que toca o nosso coração, e vamos rogar a Jesus. Vamos rogar aos nossos anjos da guarda, aos nossos espíritos amigos, que ajudem a cada um de nós nesse exercício da caridade, da compreensão do nosso papel, para que a cada dia possamos transformar as nossas atitudes e nos tornarmos
melhores servidores de Jesus. A nossa tarefa, o nosso compromisso é servir ao Cristo. E que possamos cumprir essa tarefa com alegria, com amor e com entusiasmo. Que os bons espíritos possam iluminar a cada um de nós nas nossas tarefas e nos nossos compromissos. E que harmonia, luzes, radiações luminosas e harmoniosas possam se estender aos nossos lares, junto dos nossos irmãos, dos nossos companheiros, de aprendizado e de caminhada, para que todos juntos possamos nos irmanar e dar conta das nossas tarefas. Com essa prece, sobretudo, agradecidos a Deus, agradecido ao Pai, agradecido à espiritualidade maior, nós encerramos esse momento dos nossos trabalhos e passamos para o